Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Gabarita PDO, Gabarita Prova da Ordem. Eu sou o professor Alisson Rachid, professor de Ética e Estatuto da Advocacia aqui do curso. E antes de iniciarmos essa revisão na matéria de ética, onde eu já adianto a você que eu coloco realmente as minhas apostas, aquilo que eu espero que você encontre na sua prova, já adianto que vamos colocar aqui muitas informações, muitos temas, mas eu vou destacar aqueles pontos que eu espero que você encontre realmente nas questões dessa matéria. Bom, antes de entrarmos, de iniciarmos a nossa revisão, eu peço que você entre nessa revisão, entre neste vídeo com muita força, com muita vontade e acreditando. Acreditando que você está preparada, que você está preparado, que este é o seu exame e que vai dar tudo certo, tá bom? Então, entra dessa forma, que não tenha dúvida, é o primeiro passo para acreditar que vai dar tudo certo na sua aprovação, tá bom? Eu acredito muito que eu vou encontrar você na nossa segunda fase. Bom, quando começamos a falar a respeito da matéria de ética e estatuto da advocacia, então eu já adianto, como eu comentei, que vamos falar aqui de muitos temas, de muitos pontos, tá? Se você quer fazer algumas anotações, você faz alguns apontamentos, eu acho que vale muito a pena. Tá? Eu vou colocar aqui de uma forma um pouco mais rápida, destacando esses pontos, mas você pode fazer esses apontamentos. E qualquer dúvida, temos um tempinho ainda até a data da prova, você pode me enviar pelo Instagram, pelo @AlissonRachid, eu procuro responder com a maior brevidade, tá bom? Bom, quando começamos a estudar a matéria de ética e estatuto da advocacia, eu recordo com você que trabalhamos com três diplomas. Três diplomas fundamentam as questões dessa prova, dessa matéria na sua prova: o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Isso mesmo, são os três diplomas que esperamos fundamentar as questões da sua prova, de acordo com o edital: Estatuto da Advocacia, Código de Ética e o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. O primeiro ponto que já colocamos como sendo aqui um dos temas mais cobrados na prova é aquele tema que abre tanto o estatuto como o regulamento geral, atividades de advocacia, atividades privativas de advocacia. Rapidamente, quais são as atividades privativas de advocacia? Recorda comigo, daí eu vou fazer aqui a minha aposta. Quando falamos em atividades privativas de advocacia, falamos em assessoria jurídica, consultoria jurídica, diretoria e gerência jurídicas, visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas e postular em juízo. Muito bem, então são essas as atividades privativas que encontramos nos diplomas do OAB: assessoria jurídica e consultoria jurídica, diretoria jurídica e gerência jurídica, visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas e postular em juízo. Muito bem. Qual seria aqui a minha aposta, onde eu espero que você encontre uma questão neste ponto da matéria? Eu espero que você encontre uma questão em assessoria jurídica e consultoria jurídica. Assessoria e consultoria na área jurídica. Alisson, por que de todas essas atividades é essa a sua aposta? Eu adianto a você que tivemos informações que foram acrescentadas ao Estatuto da Advocacia por aqui. Então, se tivemos informações acrescentadas ao Estatuto da Advocacia por aqui, e eu sempre falo durante as nossas aulas, durante os nossos encontros, que o examinador gosta de questões atualizadas, eu espero justamente que você encontre essas atualizações. O que foi acrescentado ao Estatuto da Advocacia? Já faz um tempinho, mas ainda tem muito que ser cobrado na sua prova. Agora está previsto que a assessoria jurídica, a consultoria na área jurídica, elas podem ser prestadas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente. Então preste atenção: assessoria jurídica e consultoria na área jurídica, elas podem ser prestadas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, dos dois. Tudo bem? O que mais? Está previsto agora que elas não dependem de outorga de mandato ou de celebração de contrato de honorários. Então, olha só, são detalhes que muitas vezes fazem a diferença na sua questão. Então, assessoria jurídica e consultoria na área jurídica, elas podem ser prestadas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e não dependem de outorga de mandato ou de celebração de contrato de honorários. Tá? Então seria essa minha aposta neste ponto da matéria. O que mais eu colocaria por aqui? Uma pequena observação. Preste atenção: o exercício efetivo da advocacia. Se uma questão falar em exercício efetivo da advocacia, o que isso quer dizer? Como se dá o exercício efetivo da advocacia? O exercício efetivo da advocacia se dá com a prática de pelo menos 5 atividades privativas no decorrer do ano.
Então, o exercício efetivo da advocacia se dá com a prática de pelo menos 5 atividades privativas no decorrer do ano. Vale a pena destacar essa informação, tá bom? Muda a página, muda o tema. Mandato judicial e relações com o cliente. Fiz aqui uma lista do que eu vou falar com você. Mandato judicial e relações com o cliente. Preste atenção. Quando uma questão fala em mandato judicial, o que isso quer dizer? O que você lembra? Lembramos da procuração. Mandato judicial, lembramos da procuração, que é o instrumento do mandato. Geralmente, questões de procuração, conseguimos responder as questões em 3 pontos. 3 pontos, recorda rapidamente comigo. Prazo, subestabelecimento, renúncia ou revogação. Prazo, subestabelecimento, renúncia ou revogação. Prazo. Procuração, regra geral, ela não tem prazo de validade. Alisson, mas se é regra geral, quer dizer que existe a possibilidade da procuração ter prazo de validade? Existe essa possibilidade, tá? Então, uma procuração, regra geral, ela não tem prazo de validade. Ela vai permanecer válida enquanto existir a confiança recíproca entre advogado e cliente. Ela permanece válida até a conclusão, o arquivamento do processo. Essa seria a regra geral. Alisson, mas eu posso estabelecer um prazo na minha procuração? Pode. Você pode estabelecer um prazo na sua procuração. Por isso que eu disse, regra geral, a procuração não tem prazo de validade, mas você pode sim estabelecer um prazo na sua procuração, tá bom? Alisson, então quer dizer que quando eu distribuo um processo, eu preciso juntar a procuração? Claro, você vai atuar em nome de uma terceira pessoa. Então, quando você distribui uma ação, você vai juntar a procuração. Como a questão coloca por aqui? Vamos supor que por algum motivo urgente, o advogado não conseguiu juntar a procuração logo na distribuição da ação. Ele pode juntar depois ou não pode? Pode. Em quanto tempo? Em 15 dias. Então temos 15 dias para juntar a procuração no processo, para anexar a procuração no processo. Aí a questão coloca que determinada advogada, que determinado advogado não conseguiu juntar a procuração nesses 15 dias. Podemos prorrogar esse prazo? Sim, podemos prorrogar esse prazo por mais 15 dias. 15 mais 15, não juntamos a procuração, os atos praticados são considerados nulos. Muito bem, subestabelecimento da procuração. Recorda comigo que temos aquelas duas espécies, aquelas duas formas de subestabelecimento. O subestabelecimento com reserva de poderes e o subestabelecimento sem reserva de poderes. Qual é a diferença de cada uma dessas espécies, cada uma dessas formas de subestabelecimento? No subestabelecimento com reserva de poderes, o que você vai encontrar no enunciado? O enunciado vai colocar aquela seguinte historinha. Um advogado vai subestabelecer com reserva de poderes o mandato a outro advogado. O advogado que subestabelece com reserva de poderes, o subestabelecente, com reserva de poderes, ele continua no processo. Então, o advogado que subestabelece com reserva de poderes, ele continua no processo. E o advogado que subestabelece sem reserva de poderes? O advogado que subestabelece sem reserva de poderes, ele vai sair do processo. Como eu falo em aula, com reserva continua, sem sai. Com continua, sem sai. Muito fácil de você visualizar. Alisson, mas é essa a questão que você espera? É claro que não. Se o examinador for colocar uma questão em subestabelecimento, eu espero que ele coloque informações sobre honorários dentro da questão de subestabelecimento. Honorários dentro da questão. Como assim honorários? Vamos supor, honorários na questão de subestabelecimento com reserva de poderes. Preste atenção, o advogado subestabelecido, aquele que você subestabelece com reserva de poderes, ele somente vai receber os honorários com a autorização, com o aval do subestabelecente, salvo se tiver contrato com o cliente, salvo se existir um contrato que estabeleça de forma diversa com o cliente. Então, o subestabelecido com reserva de poderes somente recebe os honorários com a autorização, com o aval do subestabelecente, a não ser que tenha um contrato que estabeleça de forma diversa com o cliente. E no subestabelecimento sem reserva de poderes? Como é que vamos levar para a prova informações sobre honorários por aqui? O advogado subestabelecido, aquele que você subestabelece sem reserva de poderes, ele vai depender da sua autorização para receber os honorários? É claro que não. Afinal de contas, você saiu do processo. Então, no subestabelecimento sem reserva de poderes, os honorários deverão ser calculados de forma proporcional. Proporcional, para exemplificar, ao tempo, ao trabalho de cada um dos advogados.
Alisson, e se a questão falar em sucumbência no subestabelecimento sem reserva de poderes? O advogado que saiu do processo, ele tem direito a receber a sucumbência? Preste atenção, sucumbência é uma espécie de honorários. Ele não trabalhou, ele tem direito de receber de forma proporcional. Tá bom? E para acertarmos qualquer questão de subestabelecimento, em qual espécie de subestabelecimento temos que comunicar o cliente? No subestabelecimento com reserva de poderes, preste atenção, o cliente confia em você. O cliente confia em você e você vai subestabelecer com reserva de poderes, vai continuar no processo. Se o cliente confia em você e você vai continuar no processo, você precisa comunicar o cliente? Não. No subestabelecimento com reserva de poderes, não é necessário comunicar o cliente. Alisson, mas como é que cai na prova? O examinador pergunta: o subestabelecimento com reserva de poderes é um ato pessoal do advogado? Sim, o subestabelecimento com reserva de poderes é um ato pessoal do advogado, porque você não precisa comunicar ao cliente. E no subestabelecimento sem reserva de poderes? Se encaixa na questão. O cliente ele confia em você. Você vai subestabelecer sem reserva de poderes, você vai sair do processo. Se você vai sair do processo e o cliente confia em você, você precisa comunicar ao cliente, sim ou não? É claro que sim. Ou seja, em qual espécie de subestabelecimento é necessário comunicar o cliente? É necessário comunicar o cliente no subestabelecimento sem reserva de poderes. Preste atenção. Quando eu falo que é necessário comunicar o cliente no subestabelecimento sem reserva de poderes, essa comunicação, ela antecede o subestabelecimento. Primeiro você vai comunicar o cliente para depois subestabelecer sem reserva de poderes. Muito bem. Agora, entrando em relações com o cliente, ainda dentro do mandato judicial e relações com o cliente, falamos do prazo, recordamos informações do subestabelecimento, renúncia e revogação. Essa prova está com uma cara que você vai encontrar numa questão de renúncia. Vamos relembrar as duas, mas eu colocaria uma estrelinha em renúncia, seria aqui a minha aposta, tá bom? Renúncia e revogação. Primeira diferença entre as duas: a renúncia é uma prerrogativa do advogado, a revogação, por sua vez, é uma prerrogativa do cliente. Então quer dizer que o advogado não revoga nada e o cliente não renuncia a nada. Isso mesmo. Agora, então se você perguntar à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, eu advogado, eu posso renunciar à procuração? Qual é a resposta? Sim, não tenha dúvida. O que eu falo para você levar para a prova? É permitido ao advogado renunciar à procuração a qualquer tempo. É permitido ao advogado renunciar à procuração a qualquer tempo. Como assim a qualquer tempo? Mas o cliente acabou de outorgar a procuração para o advogado, ele pode renunciar? Pode. Mas o processo está em fase de recurso, ele pode renunciar? Pode. É permitido ao advogado renunciar à procuração a qualquer tempo, desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca. Desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca, preferencialmente não quer dizer necessariamente, preferencialmente através de uma carta com aviso de recebimento, preferencialmente através de uma carta com aviso de recepção, carta com AR. Enviamos a carta com AR ao cliente. Permanecemos responsáveis pelo processo por no máximo 10 dias. Então preste atenção. Enviada a carta com aviso de recepção ao cliente, permanecemos responsáveis pelo processo por no máximo 10 dias. Preciso destacar por no máximo 10 dias? Sim, porque se a questão falar que enviada a carta com AR, depois de 2 ou 3 dias, outro advogado juntou procuração no processo, temos que sair imediatamente. Permanecemos responsáveis por no máximo 10 dias da data da notificação. Preste atenção, da data da notificação e não da data da juntada no processo. Onde seria aqui a aposta dentro da questão de renúncia? Foro íntimo. Recorda comigo. A renúncia é um direito do advogado, é uma prerrogativa do advogado. Você pode renunciar a qualquer tempo, desde que deixe o cliente ciente de forma inequívoca. Muito bem. No entanto, não é permitido revelar o motivo da renúncia. Não podemos revelar o motivo da renúncia. O motivo da renúncia é de foro íntimo. O que isso quer dizer? Você enviou a carta com a R, prezado cliente, estou renunciando à procuração por motivos de foro íntimo. Para por aí. Prezado cliente, estou renunciando à procuração e ponto final, não revele o motivo da renúncia.
E como é que concluímos o procedimento da renúncia? Pegamos a carta com a R e juntamos ao processo, tá bom? Juntamos ao processo. Questões de renúncia, a resposta acabamos de recordar. Revogação, que é muito mais fácil. É da mesma forma que você é advogada, que você é advogado, não é obrigado a permanecer com o cliente até o final do processo, o cliente também não é obrigado a ter você como patrono, você como advogada até o final do processo. Ele pode sim revogar a procuração. Então o cliente comparece no seu escritório e fala: Olha, minha advogada, obrigada por tudo, mas eu estou revogando a procuração a partir de agora. Ele pode? Pode. O que você precisa alertar o seu cliente nesse caso? Prezado cliente, você pode revogar a procuração, é uma prerrogativa sua. Só que fique sabendo que a partir do dia seguinte, a partir de amanhã, eu não sou mais responsável pelo processo. Ao contrário da renúncia, que permanecemos por no máximo 10 dias, na revogação, cliente revogou, a partir do dia seguinte, você não responde mais pelo processo. Alisson, mas eu tenho direito a receber os meus honorários? Sim, a revogação não retira do advogado o direito quanto ao recebimento de seus honorários de forma proporcional. Você trabalhou, você tem direito a receber de forma proporcional. Entrando em relações com o cliente, quais seriam aqui as minhas apostas? Preste atenção. Existe a possibilidade de um advogado atuar em um processo para várias partes? Quando perguntamos dessa forma, a maioria responde que não. Eu pego aqui alguns exemplos. Um processo de separação, uma separação consensual. Você pode atuar para as duas partes? Pode. Então, existe a possibilidade. Um processo de inventário, você pode atuar para diversos herdeiros? Pode. Agora, vamos supor que durante o processo começamos a ter conflito entre as partes, conflito de interesses. Nesse caso, eu posso continuar atuando para todas as partes? Não. Ou seja, diante de conflito de interesses, o advogado deve optar por uma das procurações e, com toda a discrição, preservando o sigilo, logicamente, renunciar às demais. Então, diante de conflito de interesses, o advogado deve optar por uma das procurações e renunciar às demais. Lembra disso? O que mais? Existe a possibilidade de um advogado aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído? Cuidado, quando eu faço essa pergunta, a maioria responde que não, se já tem advogado, eu não posso aceitar procuração. Qual é a palavra que gostamos? Depende. Você pode aceitar procuração de quem já tem advogado constituído, o advogado pode aceitar procuração de quem já tem advogado constituído, desde que se trate de um motivo urgente para adotar medidas inadiáveis. Então, se a questão colocar, se você vai fazer essa análise, estamos diante de um motivo urgente, risco de morte, como estava na prova não faz muito tempo, o menor envolvido na questão, já tem advogado constituído, mas o advogado está viajando, não tem como tomar aquela conduta, agir naquele momento, diante de um motivo urgente para adotar medidas inadiáveis, eu posso aceitar procuração de quem já tem advogado constituído e não é necessário comunicar o patrono que já esteja no processo, tá bom? Então, você pode aceitar, desde que se trate de um motivo urgente para adotar medidas inadiáveis. Nesse caso, você pode aceitar e não é necessário comunicar ao advogado que já esteja constituído. Muito bem, vira a página, vamos para outro tema, passeando rapidamente, uma questão sobre inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Inscrição no OAB. Se você verificou os últimos exames, eu sei que muitos que estão acompanhando estudam também com o meu livro da matéria, com Dominando Ética. Sempre ao final de cada capítulo eu coloco as questões do tema. Você já deve ter separado com uma questão por aqui. Então, questões de inscrição, o jeito mais fácil de recordar as informações é se você recordar dos requisitos. Quais são os requisitos para você obter a sua inscrição como advogada, como advogado, que logo mais eu tenho certeza que você vai colocar as mãos na sua carteira vermelha. Recorda comigo, artigo 8º do Estatuto da Advocacia, capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em curso de direito, título de eleitor, quitação do serviço militar. Preste atenção, título de eleitor e quitação do serviço militar para os brasileiros. Por isso que nessa questão geralmente encontramos se o sujeito é brasileiro ou não. Então, título de eleitor e quitação do serviço militar para os brasileiros. O que mais? A aprovação no exame de ordem. Repete comigo, a aprovação no exame de ordem. Logo mais, acredita, você vai buscar a sua aprovação. Aprovação no exame de ordem é um dos requisitos. Obtida a aprovação no exame de ordem, você recebe um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação não prescreve, não tem prazo de validade. O que mais? Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Aposta aqui na prova. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Alisson, mas eu exerço atividade incompatível com a advocacia. Eu posso prestar o exame de ordem? Pode. Pode. Mas o que adianta? Você obtém a sua aprovação, recebe o certificado, mas você não pode dar entrada
no seu pedido de inscrição. Amanhã depois, deixou de exercer atividade incompatível, cumpriu com os demais requisitos, você pode dar entrada no seu pedido de inscrição. Então, capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em curso de direito, título de eleitor, quitação do serviço militar, aprovação no exame de ordem, vai dar certo. Não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso. Idoneidade moral e prestar compromisso. Recorda comigo, prestar compromisso é um ato personalíssimo. Só você pode realizar no seu lugar. Esses são os requisitos para obter inscrição como advogado. E quais são os requisitos para obter inscrição como estagiário? É muito fácil. Capacidade civil. Capacidade civil. Diploma e certidão de conclusão do curso de Direito? É claro que não. Então, capacidade civil. Que mais? Título de eleitor e quitação com o serviço militar. O estagiário tem que obter a aprovação do exame de ordem para obter a inscrição de estagiário? Claro que não. Claro que não. Então, diploma e aprovação do exame de ordem não são requisitos para a inscrição de estagiário. Não exercer atividade incompatível, claro que sim. Idoneidade moral, estagiário tem que ser idôneo e prestar compromisso. Então, você já sabe, você recordou comigo rapidamente os requisitos para obter a inscrição principal, inscrição como advogada, como advogado, e os requisitos para obter a inscrição como estagiário. Alisson, eu recordei. Onde que eu vou dar entrada no meu pedido de inscrição? Qual é o local da inscrição? Local da inscrição. Local da inscrição. Preste atenção. Domicílio profissional, na falta ou na dúvida, domicílio pessoal. Então, local da inscrição, domicílio profissional, na falta ou na dúvida, domicílio pessoal. Domicílio profissional, na falta ou na dúvida, domicílio pessoal. Presto para você tomar muito cuidado se a questão inverter essa ordem. Se eles inverterem essa ordem, isso é para complicar a vida do candidato, a questão estará incorreta. Então, você vai dar a entrada na sua inscrição como advogada, como advogado, no seu domicílio profissional, na falta, na dúvida, domicílio pessoal. E onde que eu vou dar entrada na minha inscrição como estagiário? Local do curso. Inscrição de estagiário, local do curso. Ok, e as questões, entre aspas, mais complicadas quando o tema é inscrição, não tenha dúvida, aquelas questões sobre cancelamento e licenciamento da inscrição. Vamos recordar rapidamente? Vamos fazer aqui uma tabela. Monta comigo mentalmente uma tabela. Estou recordando para depois você rever, logicamente, essa revisão com mais calma. O cancelamento, qual é a principal diferença do cancelamento para o licenciamento? O cancelamento, ele é definitivo em relação ao número da sua inscrição. Uma vez cancelada a sua inscrição, você pode voltar a fazer parte dos quadros da OAB, mas você retorna com um novo número de inscrição. Tudo bem? No licenciamento, você preserva a sua numeração. Alisson, como é que eu posso obter o cancelamento da minha inscrição? Mediante um requerimento simples. Então, o requerimento simples possibilita o cancelamento da inscrição. Requerimento justificado possibilita o licenciamento. Requerimento simples, cancelamento. Requerimento justificado, licenciamento. Hipótese de cancelamento da inscrição. Quando um advogado passa a exercer atividade incompatível em caráter definitivo. Exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo, hipótese de cancelamento da inscrição. Exercer atividade incompatível em caráter temporário, licenciamento. Vamos relembrar exemplos? Um juiz de direito passou a exercer uma atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo, tem a sua inscrição cancelada. Um chefe do Poder Executivo passou a exercer atividade incompatível em caráter temporário. A princípio, ele vai ficar no cargo por 4 anos. O que acontece? Licenciamento. Hipótese de cancelamento, morte do advogado. O advogado morreu, cancela. Morte e exclusão. Morte e exclusão são hipóteses de cancelamento. Assim como perder requisito de inscrição. Então, cancelamento, morte, exclusão e perda de requisito de inscrição. E a última hipótese de licenciamento, quando o advogado passar a sofrer de doença mental curável. Doença mental curável, licenciamento. Tá bom? Artigo 11 e artigo 12 do Estatuto da Advocacia. Vamos buscar a questão. Uma vez cancelada a inscrição, você pode voltar a fazer parte dos quadros da OAB? Pode, mas você retorna com um novo número de inscrição. Aquela numeração não poderá ser restaurada, não poderá ser reaproveitada. Lembra? Quais são os requisitos? O que eu preciso fazer para voltar a fazer parte dos quadros do OAB após o cancelamento? Após o cancelamento, a princípio trabalhamos com 4 requisitos. Capacidade civil. Então, requisitos para o retorno após o cancelamento. Capacidade civil. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Idoneidade moral e prestar compromisso. Então, um juiz de direito, por exemplo, quando se aposentou, ele resolve
voltar a exercer a advocacia. O que ele faz? Ele comparece e demonstra capacidade civil, não exerce mais atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso. Muito bem. Agora, e se o motivo do cancelamento foi a exclusão? Se o motivo do cancelamento foi a exclusão, primeiro ele tem que obter a sua reabilitação. E se a questão falar em crime, primeiro obtém a sua reabilitação criminal, a sua reabilitação judicial. Obtida a reabilitação criminal, aí ele, logicamente, ele vai conseguir comprovar a idoneidade moral, cumprir os demais requisitos, retorna aos quadros da OAB. Próximo tema, tema que eu espero muito que você encontre na sua prova. Aposta grande aqui na sua prova. É o tema que mais encontramos nas questões de ética. Direitos do advogado, artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Então, neste momento de revisão para a prova, se você quer ler um artigo, artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Aliás, eu colocaria 3 artigos para você ler agora. Artigo 7º, artigo 7º-A e artigo 7º-B do Estatuto da Advocacia. Quando falamos em direitos do advogado, vamos destacar algumas informações sobre a inviolabilidade do local de trabalho. Inviolabilidade do local de trabalho, tá bom? Essa inviolabilidade, ela é relativa, ela não é absoluta. Ou seja, existe a possibilidade de ingressarem no seu local de trabalho? Existe essa possibilidade, desde que alguns requisitos sejam observados. Quais requisitos? Recorda comigo 5 requisitos. Primeiro, autorização judicial. A autorização judicial, Alisson, esse realmente é muito fácil de eu lembrar. Autorização judicial. Segundo requisito, presença de um representante da OAB. Presença de um representante da OAB. Isso já foi decidido há um tempo como sendo aqui um requisito constitucional. Próximo requisito, mandado de busca detalhado, mandado de busca específico e pormenorizado, um mandado detalhado, não pode ser um mandado genérico. Outro requisito, indícios de que a infração que está sendo apurada tenha sido praticada pelo advogado. Indícios de que a infração que está sendo apurada tenha sido praticada pelo advogado. Outro requisito, acesso às informações pessoais do advogado. Acesso às informações pessoais do advogado. Alisson, existe a possibilidade de terem acesso a informações de um cliente? Existe a possibilidade, desde que o cliente esteja sendo investigado como coautor ou partícipe da infração. Cliente investigado como coautor ou partícipe da infração vão ter acesso às informações pessoais do advogado e daquele cliente que está sendo investigado como coautor ou partícipe da infração. Muito bem. Por que eu acho que essa é uma prerrogativa, um direito esperado na sua prova? Porque também tivemos informações acrescentadas por aqui. Lembra que o examinador gosta de questões atualizadas? Isso verifica aquele candidato que está atualizado na matéria? O que você tem que lembrar? Essa quebra da inviolabilidade, ela pode se dar diante de situações excepcionais. Então, devem existir, logicamente, outros indícios que justifiquem essa quebra da inviolabilidade. Ela pode se operar diante de situações excepcionais. O que mais? O representante da OAB ele tem o direito de ser respeitado pela autoridade que está realizando a busca, sob pena de abuso de autoridade. O advogado, o profissional que está sendo investigado, ele pode acompanhar essa verificação. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem que ser comunicada com pelo menos 24 horas de antecedência. A OAB tem que ser comunicada com pelo menos 24 horas de antecedência. Muito bem. Outra prerrogativa, passeando aqui nas nossas apostas no artigo 7º, Sala de Estado Maior. Recorda comigo, eu espero muito que você encontre uma questão por aqui. O advogado tem o direito de responder processo em Sala de Estado Maior e, na falta, prisão domiciliar. O advogado tem o direito de responder o processo em Sala de Estado Maior e, na falta, prisão domiciliar. Preste atenção, tudo bem? Alisson, o que seria uma sala de Estado Maior? Para eu tentar visualizar isso na questão. Sala de Estado Maior é aquele local dentro de um estabelecimento militar, onde eventualmente um oficial militar, uma autoridade vai ser recolhido, que não é envolto por grades e que contém instalações de acordo com a dignidade e a credibilidade da advocacia. Isso que seria uma sala de Estado Maior. Tudo bem? Na falta de sala de Estado Maior, prisão domiciliar. Preste atenção, eu pedi para você ler o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. No inciso 5º, que fala da sala de Estado Maior, você encontra que o advogado tem direito de responder o processo em sala de Estado Maior, assim reconhecida pela OAB. Cuidado, o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade dessa expressão, assim reconhecida pela OAB. Então, o advogado tem direito de responder o processo em sala de Estado Maior
Tem, mas não é necessário que a OAB reconheça a sala dessa forma. A OAB ela poderá entrar na questão? Poderá entrar na questão, logicamente, mas não compete à OAB determinar se onde o advogado se encontra é sala de Estado Maior ou não. Vamos lá. Ainda aqui em Direitos do Advogado, eu recomendaria o artigo 7º-B, que trata da criminalização da violação de direitos. Criminalização da violação de direitos. Alisson, mas violar direitos do advogado constitui crime? Depende. Violar direitos do advogado previstos no artigo 7º, inciso 2º, 3º, 4º e 5º constitui crime. Violar direitos do advogado previstos no artigo 7º, incisos 2º, 3º, 4º e 5º constitui crime. Quais são os direitos que encontramos nesses incisos? Inciso 2º, inviolabilidade. Inciso 3º, o direito do advogado de se comunicar com seu cliente preso, sem hora marcada, inclusive sem procuração. Essa comunicação ela é pessoal e reservada. Próximo inciso, prisão em flagrante. O advogado, no exercício da profissão, ele tem o direito da presença do representante da OAB no caso de prisão em flagrante. Tá? Então, no exercício da profissão, o advogado pode ser preso em flagrante diante da prática de um crime inafiançável. Ele tem direito à presença do representante da OAB para assinar o auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade. E se a prisão em flagrante não for no exercício da profissão, a OAB tem que enviar o representante? Não, mas ela deverá ser apenas comunicada. Tá bom? E o inciso 5º, a sala de Estado Maior. O advogado tem direito de responder o processo de sala de Estado Maior na falta prisão domiciliar. Caso ocorra o descumprimento desses direitos, incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 7º do Estatuto, não só caracteriza uma violação ao Estatuto da Advocacia, como agora também crime com base no artigo 7º-B do Estatuto da Advocacia. Tem pena prevista? Tem pena prevista, que aliás foi alterada, não vou nem falar como é que era antes da alteração. Detenção de 2 a 4 anos e multa. Detenção de 2 a 4 anos e multa. Mais uma questão esperada, direitos da advogada, isso mesmo, artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia, advogada gestante, lactante, adotante e que der à luz. Advogada gestante, lactante, adotante e que der à luz. Muito bem, o artigo 7º-A tem 4 incisos. Aquela leitura rápida comigo agora na revisão. Inciso 1º, advogada gestante. Artigo 7º-A, inciso 1º. A advogada gestante tem direito de entrada, de ingresso nos fóruns, nos tribunais, sem que seja submetida a detectores de metais ou aparelho de raio-x. O que mais? Direito de reserva de vaga no estacionamento do fórum, do tribunal. Então, a entrada sem que seja submetida a detectores de metais ou aparelho de raio-x e reserva de vaga no estacionamento do fórum, do tribunal. Por quanto tempo? Enquanto perdurar a gestação, durante o período de gestação. No inciso 2º do artigo 7º-A, encontramos a advogada lactante e adotante que der à luz. A advogada lactante e adotante que der à luz, com base no inciso 2º do artigo 7º-A, tem direito de acesso à creche ou ao local adequado para satisfazer as necessidades básicas do bebê. Acesso à creche ou ao local adequado para satisfazer as necessidades básicas do bebê. Muito bem. Por quanto tempo? Por 120 dias ou enquanto perdurar o período de amamentação. Ótimo. Inciso 3º, colocamos todas as advogadas agora, tá bom? Que se encontrem nessas qualidades. Advogada gestante, lactante, adotante e que der à luz. Todas essas advogadas agora, com base no inciso 3º do artigo 7º-A, têm direito à preferência na ordem de audiências e sustentações orais. Direito de preferência na ordem de audiências e sustentações orais. Por quanto tempo? Mesma regra do inciso 2º, 120 dias ou enquanto perdurar o período de amamentação. E o inciso 4º do artigo 7º-A, a advogada adotante e a advogada que der à luz. Somente essas duas. A advogada adotante e que der à luz tem direito à suspensão dos prazos processuais por 30 dias da data do parto ou da data da concessão da adoção. Só que preste atenção, tudo bem? Para que a advogada adotante ou a advogada que tenha dado à luz tenha direito à suspensão dos prazos processuais por 30 dias da data do parto ou da data da concessão da adoção, temos que observar 2 requisitos na questão. É isso que muita gente acaba se perdendo e só percebe depois quando chega em casa, aí não dá mais tempo. Quais são os requisitos? Primeiro requisito para que tenha a suspensão do prazo processual. A advogada, adotante ou que tenha dado à luz, deve ser a única patrona na causa. Alisson, faz sentido, até porque se tem uma outra advogada, um outro advogado atuando, não precisa suspender o prazo. Isso mesmo, deve ser a única patrona na causa.
E o cliente deve ser notificado por escrito. O cliente deverá ser notificado por escrito. Preste atenção nesses dois requisitos que você encontra na questão. E ainda por aqui, ainda em direitos do advogado, uma grande aposta seria uma questão de desagravo público. Desagravo público. O que é o desagravo público? Desagravo público é um direito do advogado ofendido no exercício da profissão ou em razão do exercício da sua profissão. Direito do advogado ofendido no exercício da profissão ou em razão do exercício da sua profissão. Quem pode promover o desagravo público? O desagravo público pode ser promovido de ofício, então pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, ou ainda a pedido do ofendido, ou ainda a pedido de qualquer pessoa. O desagravo público pode ser promovido de ofício, ou a pedido do ofendido, ou ainda a pedido de qualquer pessoa. Preste atenção, tudo bem? O desagravo público, ele não depende de concordância do ofendido. Ele não depende, ele independe de concordância do ofendido. Cuidado com isso, tá? Por que que não depende? Porque o OAB, quando decide realizar uma sessão de desagravo público, ela está visando a defesa de toda a classe, de todos os advogados, e não somente daquele advogado que for ofendido, tá? O desagravo público, ele pode ser arquivado, o pedido de desagravo público pode ser arquivado em algumas hipóteses. Por exemplo, diante de discussões de caráter pessoal, diante de discussões de caráter político, doutrinário, religioso. Então, diante de discussões de caráter pessoal, de caráter político, de caráter doutrinário ou de caráter religioso, o pedido de desagravo poderá ser logicamente arquivado. Deverá ser arquivado. Vamos lá. Onde que será realizada a sessão do desagravo público? A sessão de desagravo público deverá ser realizada preferencialmente no local da ofensa ou onde se encontra a autoridade ofensora. Então, a sessão de desagravo público deverá ser realizada no local da ofensa ou onde se encontre, preferencialmente, ok? No local da ofensa ou onde se encontre a autoridade ofensora. Foi acrescentado, já faz um tempinho, mas sempre questões de prazo elas deixam o enunciado complicado. Foi acrescentado aqui um prazo em questões de desagravo. A OAB tem 60 dias para analisar o pedido de desagravo. 60 dias para analisar o pedido de desagravo. Foi deferido, vamos realizar a sessão tem que ocorrer em até 30 dias. Então guarda, a OAB tem 60 dias para analisar o pedido de desagravo. Foi deferido, vai realizar a sessão tem que ser realizada em até 30 dias. Regra geral, o desagravo é promovido pelo Conselho Seccional, tá bom? Mas existem algumas hipóteses que o Conselho Federal vai promover o desagravo. Guarde 3 hipóteses. Primeira hipótese, quando o advogado ofendido for um conselheiro federal. Se o advogado ofendido é um conselheiro federal, quem vai promover o desagravo público é o Conselho Federal. Primeira hipótese, você vai lembrar. Segunda hipótese, quando o ofendido for presidente de um conselho seccional. Se o advogado ofendido, se a advogada ofendida, se for um presidente de conselho seccional, quem vai promover o desagravo público é o Conselho Federal. Terceira hipótese, a minha aposta para sua prova. A minha aposta, presta atenção. Quando o advogado ofendido for um advogado comum, que não tenha um cargo na OAB, mas a ofensa foi tão grave que gerou repercussão nacional. Se a ofensa foi grave e gerou repercussão nacional, não tem dúvida quem promove o desagravo público é o Conselho Federal, tá bom? Essa seria a minha aposta em uma questão de desagravo público. Vira a página. Sociedade de advogados. Sociedade de advogados. Também um dos temas que mais encontramos no exame de ordem. A estatística aqui ela nos favorece muito. Quando falamos em sociedade, recorda comigo, temos aquelas duas espécies. A sociedade de advogados, que é aquela sociedade pluripessoal, que você tem sócio, que você tem sócios, e a sociedade unipessoal de advocacia. Então temos duas espécies, duas formas de sociedade. A sociedade pluripessoal e a sociedade unipessoal, tá bom? Nome da sociedade tem regra, é claro. Para dar nome a uma sociedade de advogados, basta o nome ou sobrenome de pelo menos um dos sócios, seguido de expressão que deixe claro que se trate de uma sociedade de advogados, tá bom? Nome ou sobrenome de ao menos um dos sócios, seguido de expressão que deixe claro que se trate de uma sociedade de advogados. Alisson, me dá um exemplo. Tício Advogados Associados, Mévio Advocacia, tá bom? E para dar nome à sociedade unipessoal de advocacia, qual é a regra? Nome completo ou parte do nome do titular, nome completo ou parte do nome do titular, seguido da expressão sociedade individual de advocacia. Então, nome completo ou parte do nome do titular, seguido da expressão sociedade individual de advocacia. Essa é a regra, então, para dar nome a uma sociedade unipessoal de advocacia.
Aí a questão coloca que aquele advogado que fundou o escritório há muitos anos, deu nome à sociedade, no ano passado ele veio a falecer. O advogado morreu. É permitido manter na razão social o nome do sócio falecido? Depende. É permitido manter na razão social o nome do sócio falecido, desde que essa possibilidade esteja prevista no ato constitutivo da sociedade. Está previsto no ato constitutivo da sociedade, podemos manter o nome do sócio falecido na razão social. Caso contrário, não. E para acertarmos qualquer questão sobre o nome da sociedade, cuidado, denominação de fantasia, nome fantasia, isso não pode. Então, denominação de fantasia, nome fantasia, isso não é permitido. Isso não é permitido. Tá bom? A legislação proíbe. Registro da sociedade, onde que uma sociedade, seja a sociedade de advogados ou a sociedade unipessoal de advocacia, deve ser registrada para adquirir a sua personalidade jurídica. Deve ser registrada no Conselho Seccional da OAB, correspondente ao local da sua sede. Conselho Seccional, correspondente ao local da sede da sociedade. Não é no Conselho Federal, não é na subseção, não é em junta comercial, cartório de registro, não. Conselho Seccional da OAB do local da sede. Responsabilidade na sociedade, subsidiária e ilimitada. Subsidiária e ilimitada. Cuidado, lembra do ilimitada, não limitada. Cuidado, muitos erram por aqui, errar por uma letra ninguém merece. Filial, é admitido uma filial de uma sociedade de advogados, também de uma sociedade unipessoal de advocacia, desde que seja em outro estado, tá bom? Desde que seja em outro estado. Pode em outro bairro? Não. Pode em outro município, desde que seja em outro estado. O que eu destaco para você aqui? Preste atenção. Constitui pré-requisito para a abertura de uma filial que todos os sócios promovam a inscrição também no local da filial. Constitui pré-requisito para a abertura de uma filial que todos os sócios promovam a sua inscrição também no local da filial. Preste atenção. Tudo bem? Vamos lá. Ainda em sociedade, aquilo que foi acrescentado que eu acho que ainda é interessante você encontrar na prova. Local de uso individual ou compartilhado. Então, local, espaço de uso individual ou compartilhado. Agora temos essa possibilidade. Uma sociedade de advogados, seja qualquer uma das duas, a pluripessoal ou a unipessoal, ela pode ter como sede, filial ou local de trabalho um espaço de uso individual ou compartilhado. Tá bom? Então, a sociedade de advogados, ela pode ter como sede, filial ou local de trabalho um espaço de uso individual ou compartilhado, com outros escritórios de advocacia, preste atenção, ou até mesmo com outras empresas. Com outros escritórios de advocacia ou até mesmo com outras empresas, desde que, logicamente, o sigilo profissional, o sigilo seja respeitado. É aquela história do coworking que falamos muito hoje em dia, os escritórios compartilhados. Hoje temos essa possibilidade, preservando seu sigilo. O que mais? Preste atenção, observação importante. O impedimento do advogado ou a incompatibilidade temporária, o impedimento ou a incompatibilidade temporária não exclui o advogado da sociedade. O impedimento ou a incompatibilidade temporária não exclui o advogado da sociedade, mas deve ser averbado no seu registro. O impedimento ou a incompatibilidade temporária não exclui o advogado da sociedade, mas deve ser averbado no seu registro. Cuidado com essa observação. Sempre que a questão cai, eu classifico como sendo uma questão difícil por aqui. O que mais? Advogado associado. Isso é permitido que a sociedade associe-se com advogados sem vínculo de emprego para a participação nos resultados. Então, a sociedade de advogados, qualquer uma delas, pode associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados, tá bom? É a figura do advogado associado. Ele não é empregado, não tem característica, não tem vínculo de emprego, mas ele consta no contrato social como associado. O que consta aqui necessariamente num contrato de associação? É claro, no seu contrato de associação deve constar a sua identificação como advogada, como advogado, o conselho seccional que você mantém a sua inscrição. O que mais deve constar? A responsabilidade por riscos, por eventuais danos na demanda, que não pode ser exclusiva de uma das partes. Então, responsabilidade por riscos, por danos na ação que você está atuando como associado, como associada, deve constar. Essa responsabilidade pelos riscos não pode ser exclusiva de uma das partes. O que mais tem que constar? Tem que constar quem é responsável pelo fornecimento de condições de trabalho ao advogado associado.
Por exemplo, o custo com viagens, com hospedagem, com alimentação, quem vai ser o responsável por essa despesa? Então, a responsabilidade pelas condições, pelo fornecimento de condições, ela pode ser exclusiva de uma das partes. Cuidado, a responsabilidade por riscos não pode ser exclusiva de uma das partes. A responsabilidade pelo fornecimento de condições, ela pode ser exclusiva de uma das partes. Deve constar também o prazo do contrato, o prazo do contrato. E hoje temos a possibilidade, agora está previsto, a possibilidade de associações diversas. Isso, você como advogado associado, você como advogado associado, agora está previsto a possibilidade de associações diversas. Preste muita atenção. Você pode, isso aqui é muito importante, você pode ser advogado associado em diversas sociedades, inclusive dentro do mesmo estado. Associado. Agora, você não pode ser sócio em mais de um escritório de advocacia dentro do mesmo estado. Associado, você pode ser em várias sociedades, inclusive dentro do mesmo estado. Sócio, que é o dono, somente em uma sociedade por estado. Se a questão colocar que um advogado é associado, que uma advogada é sócia, cuidado para não confundir os dois na alternativa, tá bom? Vamos seguir. Honorários advocatícios também está entre os 5 temas mais cobrados. Honorários advocatícios. Quando falamos em honorários advocatícios, temos que destacar algumas espécies de honorários. Algumas espécies de honorários, 4 espécies rapidamente se recorda. Honorários convencionados, honorários arbitrados, honorários de sucumbência e honorários assistenciais. Honorários convencionados, como o próprio termo diz, são aqueles que você, advogado, convenciona diretamente com o cliente, preferencialmente através de um contrato escrito. Quanto mais detalhado for o seu contrato, menor é a possibilidade de ter uma discussão lá na frente. Através, preferencialmente, de um contrato escrito. Então, você pode estabelecer no seu contrato, por exemplo, até que momento corresponde a sua atuação. Você pode estabelecer no seu contrato que eventuais despesas, quem vai pagar essas despesas. Você pode convencionar com o cliente a chamada compensação de créditos. Então, eu posso realizar a compensação de créditos? Depende, desde que você convencione com o cliente. Se você convencionou com o cliente, você pode realizar a compensação de créditos. Caso contrário, não. E como você vai receber os seus honorários? Da forma que você bem convencionar. Por que eu falo isso? Salvo estipulação em sentido contrário, devemos receber os honorários da seguinte forma: 1/3 ao início do trabalho, 1/3 na sentença e 1/3 ao término da sua atuação. 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Início, sentença e término da atuação. Início, sentença e término da atuação. Cuidado, se aparecer na prova esse 1/3 mais 1/3 mais 1/3, eu tenho certeza que você vai lembrar. O que mais? Honorários arbitrados, como o próprio termo diz, são aqueles honorários arbitrados pelo juiz, em 2 hipóteses. Primeira hipótese, quando o advogado é contratado de forma verbal. O advogado foi contratado de forma verbal e não recebeu seus honorários. Quem vai arbitrar os honorários é o juiz. Segunda hipótese, muito mais esperada na sua prova, temos honorários arbitrados no caso de beneficiários da assistência judicial. Beneficiários da assistência judicial diante da impossibilidade da defensoria pública no local. Beneficiários da assistência judicial diante da impossibilidade da defensoria pública no local. Nesse caso, o juiz vai arbitrar os seus honorários, esses honorários vão ser pagos pelo Estado, independente do êxito na ação. Honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência, recorda comigo, são aqueles honorários fixados pelo juiz ao término da ação, ao advogado vencedor e que devem ser pagos pela parte vencida. Honorários de sucumbência são aqueles honorários fixados pelo juiz ao término da ação, ao advogado vencedor e que devem ser pagos pela parte vencida. Esses são os honorários de sucumbência. E os honorários assistenciais? Os honorários assistenciais são aqueles honorários também fixados pelo juiz em ações coletivas propostas por entidades de classe. Honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz em ações coletivas propostas por entidades de classe. Sindicato. Essas são as espécies de honorários. Onde eu acho interessante você destacar uma questão sobre honorários. Se a questão falar sobre bloqueio do patrimônio do cliente, tivemos aqui o bloqueio universal do patrimônio do cliente. Diante do bloqueio do patrimônio do cliente, é garantido ao advogado a liberação de até 20% para o pagamento dos seus honorários e o reembolso de eventuais gastos com a defesa. Então, diante de bloqueio do patrimônio do cliente, é garantido ao advogado a liberação de até 20%
do patrimônio que foi bloqueado para pagamento dos seus honorários e reembolso de eventuais gastos com a defesa, salvo se a questão falar de crimes relacionados na lei de drogas. Então, salvo diante de crimes previstos, crimes relacionados à lei de drogas. Nesse caso, não há que se falar em liberação. Vamos lá, ainda em honorários advocatícios. Não é permitido ao advogado receber seus honorários por meio de duplicata. Duplicata não pode. Eu posso receber honorários por meio de cheque e promissória? Cheque e promissória pode, inclusive, levar a protesto. E fatura bancária? É permitido receber honorários através de fatura bancária, desde que você contrate com o cliente dessa forma e o cliente não tenha dinheiro para lhe pagar. Então, duplicata não pode. Duplicata não pode. Vamos lá, eu coloquei aqui, eu misturei com bens. Duplicata não pode, duplicata não pode. Cheque promissória pode, inclusive, levar a protesto. Fatura, eu coloquei aqui honorários em bens. Fatura, você pode, desde que você contrate com o cliente dessa forma e diante do inadimplemento, agora sim, e diante do inadimplemento não seja levado a protesto. Então, fatura você pode, desde que contrate e diante do não pagamento não leve a protesto a fatura. Eu citei antecipadamente aqui recebimento em bens. Bens, você pode receber honorários em bens, agora sim, desde que você contrate e o cliente não tenha dinheiro para lhe pagar, tá bom? Então, honorários em bens, você pode, desde que contrate e o cliente não tenha dinheiro para lhe pagar. Cartão de crédito, existe essa possibilidade? O Código de Ética trouxe a possibilidade do recebimento de honorários por meio de cartão de crédito, tá? Então, temos essa possibilidade também prevista no Código de Ética e Disciplina. Honorários ad êxito ou contrato com cláusula quota litis. O que quer dizer honorários ad êxito ou contrato com cláusula quota litis? Honorários ad êxito ou contrato com cláusula quota litis é uma forma de contratação. É uma forma de contratação onde o advogado recebe, a título de honorários, um percentual do proveito obtido pelo cliente ao término da ação. Então, honorários ad êxito ou contrato com cláusula quota litis é uma forma de contratação onde o advogado recebe, a título de honorários, um percentual do proveito obtido pelo cliente ao término da ação. Nesse caso, eu posso receber desde que eu contrate por escrito, afinal de contas é uma cláusula. Nesse caso, o recebimento deve ser em dinheiro, em espécie. Alisson, e se após 5, 10, 15 anos eu não obtive aqui o êxito na ação? O que eu vou receber? Nada. Ou seja, estamos diante de um contrato de risco. Honorários ad êxito. Honorários ad êxito. Preste atenção. Prazo de prescrição para cobrança de honorários. Quanto tempo você tem para ingressar com uma ação de cobrança de honorários? 5 anos. 5 anos a partir do término da relação profissional. 5 anos a partir do término da relação profissional. Vira a página, próximo tema, incompatibilidade e impedimento. Incompatibilidade e impedimento, sempre que cai na prova é uma questão difícil. Vamos lá, se aparecer no seu caso, tenho certeza que você vai lembrar. Incompatibilidade, artigo 28 do Estatuto da Advocacia. Incompatibilidade quer dizer proibição total ao exercício da advocacia. Impedimento, artigo 30. Impedimento quer dizer proibição parcial ao exercício da advocacia. Então, incompatibilidade, proibição total. Impedimento, proibição parcial. Artigo 28. Quem exerce atividade incompatível com a advocacia? Toda semana eu recebo pergunta por aqui, então preste atenção. Chefes do Poder Executivo, membros do Judiciário, membros do Ministério Público, gerentes e diretores de instituições financeiras, seja pública ou privada, militares na ativa, policiais, sim, militares na ativa, policiais também exercem atividade incompatível com a advocacia, não podem advogar em hipótese alguma, tá bom? Todos aqueles que têm competência para lançar, arrecadar, fiscalizar tributos, todos eles estão no artigo 28, exerce atividade incompatível. Proibição total, não pode advogar. Alisson, mas pode em causa própria? Não, porque proibição total quer dizer proibição total. Proibição parcial, impedimento, proibição parcial. No artigo 30 temos 2 incisos, lembra comigo, 2 incisos do artigo 30. Servidores públicos no inciso 1º e membros do Poder Legislativo no inciso 2º. Servidores públicos, regra geral, podem advogar, exceto contra a fazenda pública que o remunera ou a qual esteja vinculado. Membros do Poder Legislativo, regra geral, eles podem advogar, exceto contra ou a favor de uma pessoa jurídica de direito público, exceto contra ou a favor de uma sociedade de economia mista,
exceto contra a favor de uma empresa pública, de uma concessionária, permissionária de serviço público. Está aqui o impedimento de um membro do Poder Legislativo. Agora, cuidado, destaca, cuidado, muita atenção. Advogado, professor em curso de direito. Advogado, professor em curso de direito é exceção à regra do impedimento. Advogado, professor em curso de direito é exceção à regra do impedimento. Ou seja, um advogado, professor do curso de direito de uma universidade federal, ele pode atuar contra a União, porque a lei coloca ele como sendo exceção. Advogado do professor do curso de direito de uma universidade federal pode atuar contra a União. Alisson, mas ele não é um servidor público federal, mas a lei coloca ele como sendo exceção. Cuidado. Seguindo aqui, infrações e sanções disciplinares. Dentro das infrações e das sanções disciplinares, eu espero que você encontre uma questão em suspensão. Em suspensão. O que a suspensão faz? Suspende. É claro que a suspensão suspende, você sabe disso, mas não vai ter essa pergunta na prova. A suspensão, regra geral, impede o exercício da advocacia em todo o território nacional, por 30 dias a 12 meses. Tudo bem? Regra geral, a suspensão impede o exercício da advocacia em todo o território nacional por 30 dias a 12 meses. Temos aqui uma infração que foi acrescentada ao Estatuto da Advocacia, que temos como consequência a suspensão. Por isso que eu estou colocando essa observação. A prática de assédio moral, assédio sexual ou discriminação foi acrescentada ao Estatuto da Advocacia como infração que implica na suspensão da advogada, suspensão do advogado. Da suspensão do inscrito na OAB. Então, a prática de assédio moral, assédio sexual ou discriminação, suspensão é a consequência, a sanção a ser aplicada nesse caso. Que mais eu destacaria? Eu acho que vale a pena destacar as infrações que temos como consequência a exclusão. Eram 4, agora são 5. Foi acrescentada uma, por isso eu acho que vale a pena destacar. Quais são as infrações que implicam na exclusão? Fácil. Primeiro, um advogado condenado por falsa prova para inscrição. O sujeito, vamos pegar aqui um exemplo, vamos supor que ele falsificou uma certidão de graduação do curso de Direito. Ele vai ser excluído. Então, falsa prova para inscrição, hipótese de exclusão. O que mais? Crime. Se a questão falar em crime, a consequência na OAB é exclusão. O que mais? Terceira suspensão. Terceira suspensão implica na exclusão. Próxima hipótese, perda de idoneidade moral. Quando você olha para uma advogada, quando você olha para um advogado, você precisa visualizar um sujeito idôneo. Perda de idoneidade moral, exclusão. E aquela que eu espero na sua prova? A realização de colaboração premiada. É vedado ao advogado. O advogado não pode realizar colaboração premiada de quem seja ou tenha sido seu cliente. A realização de colaboração premiada, infração que temos como consequência a exclusão. Cuidado, cuidado. Agora, uma questão de TAC também. Termo de ajustamento de conduta. TAC. Duas hipóteses. Quando quer possível elaborar um termo de ajustamento de conduta, o TAC. Quando temos essa possibilidade? Primeira hipótese, para fazer cessar publicidade irregular, praticada por advogado ou por estagiário. Então, o TAC, para fazer cessar publicidade irregular, praticada por advogado ou por estagiário. E também o TAC pode ser tanto em âmbito do Conselho Seccional como em âmbito do Conselho Federal, tá bom? E também diante das infrações punidas com censura. Censura é a sanção mais leve, aplicada para as infrações menos graves. Então, se a questão fala que o advogado praticou uma infração que teria como consequência a censura, mas não teve repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, infração sujeita à censura, mas não teve repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, é possível celebrar um termo de ajustamento de conduta. É possível celebrar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Tudo bem? Vamos lá. Publicidade, uma questão de publicidade, questão que cá entre nós não é uma questão difícil, mas é uma questão frequente na prova. Eu passo aqui algumas dicas rápidas para você tentar buscar a alternativa correta. A publicidade do advogado sempre deve observar a descrição, a sobriedade e deve ser meramente informativa. Então, essa é uma dica para guiar você na interpretação de uma questão de publicidade. Descrição, sobriedade e meramente informativa. A publicidade do advogado, seja do advogado pessoa física ou da sociedade de advogados, ela não pode ter como finalidade a mercantilização, a captação de causas, a captação de clientela. Isso não pode. Então, mercantilização, captação de causas, captação de clientela, isso não pode quando falamos em publicidade.
Tudo bem? Alisson, me dá um exemplo. Por exemplo, não é permitido publicidade do advogado em painéis de ponto de ônibus, em painel no ônibus, outdoor, carros adesivados, isso não pode. Não podemos mencionar na nossa publicidade valores de serviço, isso não é permitido. Tá? Alisson, mas eu posso colocar na minha publicidade, por exemplo, o QR Code no meu cartão de visitas? QR Code pode. Fotografia de suas instalações, fotografia do escritório pode, fotografia pessoal não. Não é permitido aquela história do ex-membro do judiciário, ex-membro de uma procuradoria, isso não pode, porque isso implica captação de clientela. Eu não posso mencionar atividade exercida no presente ou no passado. Salvo professor universitário. Salvo professor universitário. O Código de Ética trouxe essa possibilidade. Então, não posso, na minha publicidade, mencionar atividade exercida no presente ou no passado, salvo professor universitário. Se eu posso ter uma placa de identificação no meu escritório, na fachada do escritório, uma placa iluminada? Pode. Uma placa de identificação, desde que observe aquelas características gerais, descrição e sobriedade, mas se você disse que é iluminada, tudo bem, coloca lá uns pontinhos de LED em cima, iluminou a placa. O que não pode, logicamente, é aquela placa que você olha e que você não sabe se é uma farmácia, se é uma loja de conveniência. Não, aquilo não pode, porque ela afronta, logicamente, a descrição e a sobriedade. Tá bom? É isso que temos que analisar. E uma última questão que eu coloco aqui para não me alongar muito, já colocamos muita informação, mais uma vez eu falo, fico à disposição lá no Instagram, no @AlissonRachid, qualquer dúvida, em qualquer ponto da matéria, me encaminha, não vá para a sua prova com dúvidas, tá bom? Eu apostaria também uma questão sobre a ética do advogado. É lógico, o advogado ele responde pelas suas condutas, não tem dúvida. Agora, existe a possibilidade, se a questão falar em lide temerária, que é aquele caso que o advogado se junta com o cliente com a finalidade de lesar a parte contrária. Então, se a questão falar em lide temerária, presta atenção, quando o advogado ele se junta com o cliente com a finalidade de lesar a parte contrária. Isso tem que ser apurado em ação própria para caracterizar essa lide temerária. Nesse caso, a responsabilidade ela será solidária do advogado e do cliente. Então, preste atenção, responsabilidade solidária no caso de lide temerária, que tem que ser apurado em ação própria essa lide temerária. Eu coloquei aqui algumas, ou melhor, muitas informações, muitas apostas, fiz um passeio geral nos pontos que eu espero que você encontre na sua prova. Eu aproveito esse final aqui do nosso encontro, do Gabarito à Prova da Ordem. Mais uma vez, eu iniciei o vídeo dessa forma, eu vou encerrar dessa forma também. Eu peço que você acredite no seu potencial. Tá? Pensa no que você está passando, não só no exame de ordem. Quando eu falo pensa no que você está atravessando para obter a sua inscrição junto aos quadros da OAB como advogada, como advogado é o seu objetivo nesse momento, eu falo isso que você ganha realmente motivação e força com isso. Pensa em tudo que você está passando desde o primeiro dia que você entrou na faculdade, desde o que você fez para entrar na faculdade. Tá? Então, primeiro ano, segundo ano, se você fez uma faculdade particular, isso custou caro. O trabalho, muitos estudaram à noite, você trabalhou, às vezes estudou à noite. Monografia, trabalho de conclusão de curso, vem aqui com a equipe do Prova da Ordem, estuda para prestar o exame, que não tá fácil, mas vai dar tudo certo. Então, pense em tudo que você fez de uma forma maior. Tá? Não pense só no exame de ordem, porque você consegue ganhar mais motivação, mais força para buscar o seu objetivo nesse momento, tá? Então acredita sim que vai dar tudo certo. Desejo sempre uma excelente prova. Não falo boa sorte, que boa sorte eu falo para aqueles que não estudaram, que logicamente não é o seu caso. E eu espero encontrar você na segunda fase com a equipe de professores do Prova da Ordem, uma equipe preparada, dedicada, diferenciada e que já aprovou milhares de candidatos e não tenha dúvida, o próximo exame, o seu nome vai estar na lista também, tá bom? Então, desejo muito sucesso, brilha muito, um grande abraço, até os nossos próximos encontros, até a segunda fase. Até mais.